Boa noite a todos. Shalom Likulam. O nosso grupo familiar hoje começa agora. Eu vou abordar um assunto com vocês. Espero que vocês aproveitem e que o conhecimento de vocês cresça cada vez mais. O tema que eu coloquei hoje é o seguinte: aonde Jesus orava, onde Jesus ensinava. Nós vamos ver o nome disso tudo e como é que isso tudo se encaixa no conhecimento, tá bom? Muito bem, vamos começar então juntos. Claro que a gente sabe que Jesus ele orava e ensinava onde? No Templo de Salomão, certo? O Templo de Salomão, eu trouxe aqui uma foto para vocês, né? Esse era o Templo de Salomão. Onde é que fica o Templo de Salomão? Onde é que ficava, né? Na região dos montes. Por que chama região dos montes? Porque ele tem vários montes, né? Então chamava-se na região dos montes. Tá? Existe algum nome específico do monte? Existe sim. Chama-se Monte Moriá. Mas eu vou falar para vocês já. O que era esse lugar aí? Era um lugar reconhecido por todos os judeus, né? Que onde a presença de Deus estaria presente, Deus estaria presente ali, né? É um lugar que, como nós sabemos, né? Era feito no templo o quê? Sacrifícios, né? Então, um lugar que Deus aceitava sacrifícios. E ali também era um lugar que se celebrava as festas, né? As festas judaicas. Aliás, eu posso adiantar para vocês que existe uma tradição judaica. Existem várias festas no judaísmo, mas três delas são festas que estão escritas na palavra. Um dia a gente pode falar só sobre isso, mas são as três festas que são Páscoa, a festa das colheitas e a festa das tendas, cabanas, que exatamente são festas que judeus, todos os judeus no mundo, aliás, até hoje, os que moram em Israel ainda têm o costume de, nessas três festas, subir para Jerusalém. Eu falo subir porque Jerusalém fica na parte do alto, né? Todo mundo sabe, né? A Páscoa ela vai relembrar o que é a saída do Egito, né? E a salvação dos primogênitos, que foi, lembra do sangue do cordeiro que foi colocado nos umbrais das portas? E a gente sabe que isso tudo tem a ver com Jesus, né? É o sangue do cordeiro que salvou os primogênitos, é o sangue do cordeiro que salva, né? Depois nós temos as festas das colheitas, né? Que exatamente a mitzvah. Mitzvah em hebraico quer dizer mandamento. É o mandamento das primícias. Existe um mandamento no judaísmo que pede, pede para todos os judeus darem as suas primeiras colheitas para o templo, né? Então, isso a gente ensina como oferta, né? E também tem na terceira festa a festa das tendas, que é justamente para lembrar a passagem pelo deserto, como o povo viveu 40 anos no deserto, né? Todos embaixo de uma tenda. Posso dizer para vocês também que Jesus, enquanto ele esteve conosco, ele também subia para Jerusalém nas três festas. Ok? Muito bom. Então, onde falava, eu estava falando agora, onde ficava o templo mesmo? No Monte das Oliveiras, especificamente no Monte Moriá. Vou mostrar aqui para vocês duas fotos que eu trouxe para vocês. Esse daqui é o Monte das Oliveiras. Vocês vão ver o que está escrito aqui. Vista de Jerusalém, da abóbora, da rocha do Monte das Oliveiras. Então, aqui exatamente está o Monte das Oliveiras. Mas, especificamente, no Monte das Oliveiras, tem esse templo aqui, que é uma mesquita. Se você for ver o Monte Moriá, é exatamente onde está essa mesquita. Ok? E aqui é o Muro das Lamentações. Aqui embaixo dá para ver melhor o muro. Ó. Esse Muro das Lamentações é, na verdade, a única parede que sobrou do templo que foi destruído, né? No ano 70. Você sabe, esse segundo templo que foi destruído no ano 70. Então, aqui está a mesquita e aqui está o Muro das Lamentações. E os judeus oram, rezam aqui, eles falam rezam, né? Reza aqui todos os dias. Você vai lá, é sempre lotado de gente rezando aqui para pedir a providência de Deus, né? Então, nós sabemos que o que está hoje no lugar do Monte Moriá é o quê? No lugar do Templo de Salomão está a mesquita dos árabes. Aí você fala, mas como é que estão os árabes com relação aos judeus? Não precisa nem ser muito claro, você sabe que aquilo não tem um acordo, né? Muito bom. Aqui eu trouxe uma foto também para vocês verem a mesquita bem de perto, né? É a foto mais próxima, mais de perto que eu encontrei.
Muito bem, agora eu queria examinar com vocês as escrituras, o que a palavra sagrada está nos contando. Né? E aí começa com uma pergunta. Você sabe que Deus, primeira fala que ele tem com Abraão, ele fala para ele assim: você vai pegar seu filho Isaac e vai me levar para sacrifício, para sacrificar ele para mim. E para isso ele manda ele ir num monte para levar seu filho. Alguém sabe me dizer, ou sabe de cabeça, que monte que foi esse? Vamos ler juntos? Vamos lá. E depois dessas coisas que provou Deus a Abraão, e disse-lhe, Abraão, e Abraão respondeu, eis-me aqui, e disse, toma agora o teu filho único, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Por isso que chama Monte das Montanhas. Monte Moriá, certo? Aqui eu coloquei Moriá em vermelho, para vocês gravarem bem Moriá. Mas, ao mesmo tempo, eu queria mostrar para vocês alguma coisa aqui. O teu filho único, oferece ali em sacrifício, em holocausto. O que isso lembra? Veja, olha que semelhança. O teu único filho, a quem você ama, né? E oferece em holocausto. Tem a ver, não tem? Tem a ver. Guarda isso por enquanto, para você ver que existe uma correlação. Isso aqui é um prenúncio da vida de Jesus. Eu não tenho dúvidas disso. Você também acha que é? Tá bom. Onde Abraão morava? Ele morava em Beersheba. Beersheba é uma cidade que fica mais ou menos a 100 quilômetros de distância de Jerusalém. Aliás, o Monte Moriá fica em Jerusalém, não sei se eu falei. O Monte Moriá fica em Jerusalém. Aliás, Israel inteira, não sei se vocês sabem, ela tem 400 quilômetros de distância, com São Paulo e Rio. Então, tudo é pequeno ali. Você vai em Jerusalém, é tudo junto. O Monte das Oliveiras, o Monte Moriá, e tudo ali junto, tá bom? Por que eu coloquei essa informação? Porque será que Abraão não poderia chegar e dizer assim: oh Deus, por que eu tenho que ir a 100 quilômetros de distância? Quer que sacrifique ele aqui? Por que eu tenho que ir a 100 quilômetros de distância? E naquele tempo não tinha carro, não tinha avião, não tinha nada. Ele tinha que ir a pé, ou então cavalo, sei lá o quê, né? Então, eu coloquei essa informação por isso. Mas exatamente pela obediência, é que realmente o anjo, vocês vão ver mais à frente, ele reconhece que ele realmente é temente a Deus. Temor a Deus é mais ou menos assim. Não é nem mais ou menos assim, é assim. Quando você reconhece que seu Deus é tudo, você obedece a ele cegamente. Você não vai questionar nada do que ele te falar. Tudo que ele te falar, você vai fazer. Por temor a ele. Tá? Vamos ver a mensagem aqui. Vamos aprender alguma coisa por trás da palavra. Onde está o cordeiro para o holocausto? Isso aí vocês lembram, né? Quando chegou ali, Isaac chegou lá, ele colocou ele deitado, o Abraão, e ele fala, mas ué, cadê o cordeiro? Cadê o cordeiro? E aí Abraão ele diz, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Quer dizer, ele diz, Deus vai prover, meu filho. Certo? E aí o que ele faz? Ele esperou acontecer, não aconteceu, não veio nada. Aí, de repente, ele pega para poder sacrificar o filho dele. Quando ele levanta a mão, o anjo dos céus, ele fala para ele, grita para ele lá do céu: Abraão, Abraão, não estendas a tua mão sobre o moço, teu filho, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que você teme a Deus, você é temente a Deus. E não me negaste o seu filho, o seu único filho. De novo, seu filho, seu único filho, a quem você ama. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou. Sabe o que ele achou? Naquele exato momento. E eis um carneiro de trás dele. Ele tomou o carneiro e ofereceu o carneiro no lugar do filho, a quem ele ama, como holocausto. Por isso que Abraão chamou aquele lugar de o Senhor proverá. E até hoje, em Israel, se chama aquele monte de o monte do Senhor proverá. Ok? Então, gente, Isaac
nessa história toda, ele representou a você, ele representou a mim, representou a meus filhos, a teus pais, todos, representou toda a humanidade, aquela que crê nele e que o aceitou. Ele representou cada um de nós. E o cordeiro que vocês viram na história aqui, o carneiro, ele representa um prenúncio da vinda do Senhor Jesus. Ok? Não esqueça, Deus proverá. Muito bem, agora eu pergunto para vocês, onde foi construído o primeiro templo? Vocês lembram? Vocês conhecem? Vamos ver em 1 Crônicas. E começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém no Monte Moriá. Onde é que ele edificou a casa do Senhor? No Monte Moriá. Que terra foi essa? Veja só, olha comigo. Onde o Senhor aparecera a Davi, seu pai, no lugar que Davi tinha preparado, aonde? Na era de Ornã. Quem que estava preparando? Davi. Davi preparou na era de Ornã. O que é era? Você sabe, todo mundo sabe o que é era? Era é terra. De quem era essa terra? É do jebuseu Ornã. Ok? Por isso que cabe a gente perguntar, quem comprou a terra de Ornã? Aqui já fala claramente para Davi, né? Mas ele comprou como? Onde é que está escrito isso? Vamos ver. Está em 1 Crônicas. O anjo do Senhor ordenou Gade, trabalhava com Davi, que ele dissesse a Davi para subir e levantar um altar ao Senhor na era de Ornã. É isso mesmo, está escrito aí. Não está escrito? É uma ordem de Deus que mandou falar para Davi. Né? E se vocês forem ler diretamente a palavra, vocês vão ver que também está escrito que Deus deixou uma instrução, porque Davi conquistava todas as terras na guerra mesmo. Deus, ele entrava, brigava com todo mundo e acabava invadindo a terra, mas sempre tinha sangue na história, sempre teve sangue na história. E Deus falou para ele, naquela terra, você vai comprar essa terra e por um preço que ela valha, mas não poderá derramar um pingo de sangue. Entenderam? Porque é o único sangue daquela terra. Vocês vão entender mais tarde. Muito bom. Ai, meu Deus. E quando ele chegou e explicou a situação para esse senhor, o dono da terra, ele falou para ele, toma para ti e faça o rei, Davi era o rei, né? E faça dela o que parecer bem a seus olhos. Eu vou te dar os bois para holocaustos, eu vou te dar os trilhos para lenha, eu vou te dar o trigo para a oferta dos alimentos, eu vou te dar tudo, está escrito aqui. Ó. E aí Davi diz para Ornã, diz o quê? Não, antes, não, pelo seu valor eu quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, para que não ofereça, eu não vou oferecer holocausto sem custo, que não me tenha custado nada. Olha uma lição para nós. Quando você faz a sua oferta, faça uma oferta que te custe alguma coisa. Faça alguma coisa que realmente você sinta um sacrifício. E só para lembrar, sacrifício em hebraico é korban. Korban vem do verbo lekarev. Lekarev quer dizer aproximar-se. Um sacrifício te aproxima de Deus. Então, usa isso. Usa isso para a tua vida. Para a tua vida. Então, Davi, ele acabou comprando por 600 ciclos de ouro. Ok? Portanto, com tudo isso que a gente está falando, é claro que a terra de Moriá, Monte Moriá, ela pertence, sem dúvida, ao povo judaico. E aí você pode me dizer, mas como é que está o templo lá? O templo, quer dizer, a mesquita, o templo dos árabes, a mesquita. Então, nós estamos vivendo uma época em que os árabes já invadiram, já conseguiram, e quando eles invadiram e conseguiram, quando destruiu o primeiro templo, eles acabaram construindo, quando destruiu, aliás, o segundo templo, eles acabaram construindo ali um segundo templo, o templo deles, a mesquita. Né? E agora, eles vão sair dali? Não vou responder. Essa questão cada um de vocês deve pensar. Quem construiu o primeiro templo? Foi o filho de Davi, não foi Salomão. Salomão era filho de Davi. Por que não foi Davi com tudo isso que está acontecendo, que ele comprou a terra, etc.? Porque tinha sangue na vida dele. Ele vivia
cheia de sangue, né? É assim que ele conquistava as terras. Ele era um homem de guerra, né? Tá bom? Então, é por isso que foi o Salomão que construiu. Só para vocês saberem a genealogia de Davi. Abraão gerou quem? Isaac, que por sua vez gerou Jacó. Então, Abraham, Isaac e Jacó são os três patriarcas, está na primeira linha. Judá, então, gerou Jacó, Judá e Davi, que gerou Salomão. Dá para falar mais sobre isso, mas só para vocês terem uma leve, né? Queria dizer para vocês também mais uma pergunta. Alguém sabe onde foi construído o segundo templo? Sabem? Vou dizer para vocês. Foi exatamente no mesmo lugar onde foi construído o primeiro templo. Em hebraico, o segundo templo é templo, templo quer dizer Beit Hamikdash, templo. E segundo templo é Beit Hamikdash Hasheni, segundo. Tá? E esse templo que foi construído, né, o segundo, também foi destruído no ano 70 pelos soldados. Tudo isso foi profetizado por Jesus. Jesus falou sobre isso. Não ficará pedra sobre pedra, enfim. Dá para vocês verem uma porção de. Depois vocês podem analisar mais a Escritura, vocês vão ver. Agora eu vou perguntar para vocês, onde é que Jesus foi crucificado? Vocês sabem? Foi no Monte Moriá? Não, não foi no Monte Moriá. Foi na Gólgota. Gólgota é uma palavra de origem aramaica. E ela quer dizer o quê? Caveira. Por isso que Mateus diz assim, chegando ao lugar chamado Gólgota, que se diz lugar da caveira. Gólgota. Onde fica Gólgota? Exatamente no Monte das Oliveiras, que é junto com o Monte Moriá. É tudo ali. Tá? Por que o Monte Moriá é tão importante para os árabes? Vocês têm alguma ideia? Eu vou dizer para vocês que eles acreditam que ali não foi o Isaac que foi levado para o sacrifício, mas foi Ismael, seu irmão. Ismael, você sabe que são dois filhos que nasceram juntos, né? Gêmeos. E aí o Isaac, vocês conhecem a história dele, Ismael, ele partiu para o outro lado, que é Ismael árabe. Tanto que em Israel, aliás, no Egito, tem uma terra chamada, uma cidade chamada Ismaileia, que é a origem de Ismael. Tá? Então, ele deu origem a um povo árabe. Monte Moriá, por que ele é importante para os judeus? Acho que nós falamos tanto, vamos citar um pouquinho. É a terra que Deus mandou Davi comprar para apresentar sacrifício para ele. Certo? Deus mandou Abraão levar Isaac para ser sacrificado aonde? No Moriá. Foi construído aonde? Primeiro templo, Moriá. E o segundo templo também foi lá. Jesus foi sacrificado, Gólgota, Moriá. O cordeiro foi provido para Isaac aonde? No Monte Moriá. Jesus orava e ensinava aonde? No Monte Moriá. Olha a importância do Monte Moriá. E tudo isso aqui são relatos da própria palavra de Deus. Não tô colocando nada na minha cabeça. Aqui eu vou colocar alguma coisa que vem segundo a tradição judaica, certo? Dos estudiosos, dos rabinos, né? Eles dizem o seguinte, que no Monte Moriá, Adão, Abel e Noé também ofereceram sacrifícios. Adão, Abel e Noé também ofereceram sacrifício. Foi no Monte Moriá que a cidade de Salém, lembra alguma coisa da cidade de Salém para você? Onde Melquisedeque apareceu e ofereceu sacrifícios a Deus. E Abraão devolveu os dízimos para Melquisedeque. Você lembra, né? Então, é muita coisa, é muita coisa. Vou dizer mais uma coisa para vocês. Leiam comigo, por favor. Apocalipse 21, 9 e 10. E veio a mim um dos 7 anjos que tinham as 7 taças, as últimas 7 pragas. Eu esqueci de colocar o número aqui. 7 pragas. E falou comigo, dizendo: Vem, vou te mostrar a esposa, a mulher do cordeiro. Quem é a esposa? Você sabe quem é a esposa? Deve ser Jesus, né? O que vocês acham? E levou-me em espírito a um grande e alto monte,
que alto monte é esse? E mostrou-me a grande cidade. É Jerusalém Celestial, provavelmente, vocês acham? É a Santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Aqui, ó. Essa seria a foto. A Nova Jerusalém, pelo que eu entendo, pelo que eu posso deduzir, porque são interpretações, a Nova Jerusalém vai descer aonde? No Monte Moriá. No Monte Moriá. E agora pergunto a vocês, e o terceiro templo? Se ele tiver que acontecer, se ele tiver que ser, onde será? Eu posso colocar minha opinião, mas você pode dar a sua, por favor. Sem dúvidas, eu acho que teria que ser no Monte Moriá, com tanta coisa que nós falamos. Existe, inclusive, em Israel, uma empresa que cuida dessa possível construção do templo, do terceiro templo, chama Mahona Mikdash. Mikdash, você já sabe, templo, né? Eles até fizeram uma maquete. Existe uma maquete da construção do terceiro templo. Está aqui, ó. Vocês podem parar. Pode procurar isso aqui no Google. Eu peguei isso no Google. Você pode procurar isso. Aliás, vocês podem procurar, inclusive, que essa empresa ela cunhou uma moeda de prata. Está vendendo para o mundo inteiro. Todos os judeus do mundo inteiro que quiserem, eles podem acessar um site deles. Podem comprar isso até pela internet. Em Israel, todo mundo está comprando. Ela tem 10 gramas de prata pura e representa 3 vezes a quantidade de meio shekel. Shekel é a moeda de Israel. Agora a pergunta é, será que vai ser fácil essa transição? Será que os árabes vão permitir? Será que eles vão abrir mão da mesquita deles, do local? Eu não quero discutir sobre isso, não quero dar nem sequer o meu parecer, mas você conhece as histórias que se contam entre árabes e judeus, que cada um acha do outro. Vocês acham que vai ser fácil? Vocês acham que não vai ser fácil? Enfim, essa é a história que eu vou mostrar. Essa história que eu estou contando para vocês é o que está acontecendo hoje em dia. Tá bom? Então, em nome de Jesus, era isso que eu queria falar com vocês. Feche seus olhos, põe a mão no coração, põe a mão no coração e conversa com Jesus. Conversa, ele está aqui com certeza. Estão falando dele o tempo todo. Pode falar com ele, ele está te ouvindo. Pode pedir o que você quer para ele, com certeza. Pode pedir. Eu também vou pedir. E vou agradecer primeiro. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por mais essa palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, por mais esse ensinamento. É um ensinamento maravilhoso. Cada vez mais eu aprendo mais e mais com o Senhor. Muito obrigado, Senhor. Eu não sei onde é que o Senhor me ensina, mas não sei, o Senhor sabe, com certeza. Obrigado. Senhor, obrigado por tomar conta do pastor João, da pastora Suzy, do pastor Sidney, da pastora Rosângela, do pastor Nelson, da pastora Fátima, do pastor Tony, da pastora Liliane, dos líderes, dos presbíteros, e todos os membros da igreja. Faz com que cresça a nossa igreja, Senhor. Que cresça, nós estamos prontos para ajudar, para salvar vidas para o Senhor. Nós vamos continuar nessa jornada e nós vamos fazer sempre do nosso melhor para conseguir cada dia mais ganhar vidas. Em nome de Jesus. Obrigado por tomar conta da minha família, dos meus filhos, dos meus netos, dos meus filhos. Obrigado pela futura neta que vai vir. Senhor. Obrigado por tudo, pela minha bisneta. Cuida do Bruno, que ele está lá na Ucrânia, Senhor, com sua filha, com a minha bisnetinha. Cuida dele, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado, Senhor. E não poderia deixar de pedir perdão por tudo que eu tenho feito de errado, Senhor. Por favor, Senhor, me perdoe todos os meus erros voluntários e não voluntários também. Por favor, Senhor, muito obrigado. Senhor. Feche seus olhos, feche seus olhos. יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויחונק, יישא אדוני פניו אליך, וישם בך שלום. Shalom, 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 ubracha, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.